gravação do 7º encontro da disciplina de Matemática Financeira e Estatística, aula prática. Iniciei a gravação, então, nesse momento. Vamos começar a correção do exercício de ontem, né? Está em tela aqui para vocês o exercício de ontem. Lembrando, o exercício ele faz uso da HP do ZC, que eu tive passando para vocês com antecedência, e essa informação ela é muito importante, por quê? Porque acaba sendo uma ferramenta que facilita os cálculos daquilo que a gente já aprendeu antes, que nós aprendemos lá na parte teórica. É importante a gente entender o conceito, o que a fórmula matemática está dizendo. Essa base é relevantíssima, por quê? Porque agora eu vou fazer uma ferramenta que vai facilitar o trabalho. Mas se eu não tiver a base, a compreensão não vai ficar correta. Eu não tenho como confirmar que está certo se eu não tenho a base, né? Então vamos começar fazendo o exercício. E o exercício que eu pedi para vocês é que vocês detalhassem o quê? Detalhassem o passo a passo, né? Apresentar passo a passo, tá? Que é o método do cálculo. Para chegar ao cálculo. E resultado, tá? Lembre-se, a gente está falando de 4 botões principais, né? E os botões principais eu coloquei aqui, ó, FV. Então, aqui eu quero descobrir o FV. Então, aqui eu quero descobrir o FV. Aqui eu quero descobrir o PV. Quero descobrir aqui o I. E aqui eu quero descobrir o M. Tá? Lembrando, FV é valor futuro, PV é valor presente, valor de capital, né, que a gente calcula as fórmulas, taxa I e o tempo N. A lógica aqui é que a gente sempre vai ter 3 informações e quer descobrir uma quarta, tá? Por isso a gente tem que entender bem a questão problema, tá? Essa questão problema, ela tá me dizendo o quê? Então vamos lá para o exercício número 1, tá? O exercício número 1, ele diz que ao aplicar um capital de R$15.000, a taxa de juros composta de 0,8% ao mês, quanto resgatará João após 12 meses? Tá? Então, vamos por ordem aqui, quero o apoio de vocês. Crislane, qual é o valor do capital? Que representaria o presente valor. Sabe me dizer isso aqui, Crislane? 15 mil. Perfeito. Legal. E a taxa, Débora? Qual taxa que a gente tem aqui no nosso exemplo? 0,8, perfeito. Lembrando bem, ao mês. A gente sempre tem que saber a unidade de tempo que a gente tem aqui, né? Ellen, consegue nos falar aqui qual que é o valor, o tempo que a gente tem nesse exemplo aqui? Tempo N, né? O Ellen, consegue falar com a gente, abrir o microfone? Ellen tem algumas dificuldades na internet. Gabriel Fantin, qual que é a taxa que a gente, o tempo que a gente tem aqui? O tempo é de 18 meses. Beleza. Posso fazer esse cálculo aqui? Taxa e tempo estão na mesma unidade de tempo? Gabriel? Sim. Perfeito, né? Então, beleza. Já sei essas informações, então se eu pegar a minha calculadora HP 12C, eu vou saber lá que o meu capital é 15 mil, então eu vou clicar no PV, né? Oi? Meses. Ah, Ellen. Perfeito. 18. Perfeito, tá correto, Ellen. Então, no nosso caso, a gente tem o PV, o que a gente vai colocar lá no botãozinho PV, valor de 15 mil, no botão I 0,8, no botão N a gente coloca 18 meses, e o que a gente quer descobrir? O FV. O FV a gente vai clicar por último, né? Então, na nossa calculadora, né? Na calculadora HP do ZC, o que eu vou fazer? E o que eu
pedia que vocês anotassem lá no exercício era isso aqui, tá? Isso que eu vou anotar aqui, ó, 15.000. Aí eu vou clicar no CHS para inverter a numeração, já expliquei para vocês no outro vídeo, né? CHS mais o botão, ou melhor, não vou colocar mais, senão dá a entender que é uma tecla a mais, né? É CHS, ok? Dá um espacinho aqui, eu vou digitar 15.000 CHS-PV. Aí eu vou digitar 0.8, né? Porque nós estamos falando no padrão americano, né? 0.8i. Vou digitar 18N. E por fim, eu vou digitar aquilo que eu quero descobrir, que é o FV, tá? Então, o que eu vou fazer lá na HP do ZC? Eu vou colocar essa informação aqui, ó, que vai carregar a informação do valor presente, o valor da taxa, o valor do tempo. A calculadora vai ter essas 3 informações referenciais e vai me dizer qual é o valor futuro, tá? Certo? Então, vamos colocar lá a informação, vou compartilhar com vocês aqui a calculadora. Estão visualizando aqui a calculadora? Legal. Então, vamos lá para o nosso exercício, né? Conforme dito, é 15.000 CHS PV. Vocês viram, pessoal, para saber se a calculadora armazenou, né? Eu tenho que ter pelo menos 2 casas depois da vírgula, tá? Lembrando, aqui a gente está trabalhando com o padrão americano, ponto e vírgula é invertido em relação ao nosso padrão, né? Classe dos milhares separado por vírgula e as unidades, né, separada das frações decimais aqui pelo ponto, né? Então, se eu tiver mais de, pelo menos um ou mais, né, casas depois desse ponto aqui, eu consigo verificar se a calculadora gravou quando aparece isso aqui. Vou limpar para que vocês vejam, né? Ó, 15.000 CHS. Percebo que fica negativo o sinal aqui, só que ele está aparecendo apenas os 15.000 ponto. Ele não tem nenhuma casa para cá. Aí eu clico no valor presente. Ó, ele apareceu as casas depois da vírgula. Então eu sei que a calculadora armazenou essa informação. Até a calculadora ela dá uma piscadinha ali, né? Para indicar que ela armazenou. Então, ok. Agora eu já posso colocar outra informação, tá? A calculadora ela me permite já fazer isso. Então, qual é a outra informação que eu tenho? Eu tenho o 0.8 e esse 0.8 é I, ok? Viram que aumentou as casas depois do ponto, né? Então, isso indica que foi gravada a informação. E o tempo que a gente tem nessa operação é de 18N. Ok, gravou a informação. Ok? O que eu quero que vocês entendam? Acabei de indicar aqui para a calculadora o valor de capital que eu tenho, a taxa da operação e o tempo que essa operação vai ficar ativa. E aí eu vou clicar na informação que eu quero, tá? Que é a FV. Ok? Então ela me deu 17, 313 e 33 aqui, ó, 33, 9 e 17. Vocês podem colocar todos esses valores, ou quando a gente fala em valor cheio, né? Em valor monetário aqui, vocês podem colocar 2 casas depois da vírgula, eu vou estar aceitando, tá? Então, nesse caso, como tem um 9, a gente arredonda para 34. Então, lá no exercício de vocês, vocês colocariam o valor de... Deixa eu compartilhar aqui. FV, aí coloca um igualzinho aqui para indicar que a calculadora deu o resultado, 17, 313 e 34, tá? Então, o que a calculadora está fazendo? Aquela fórmula que a gente teria lá, que é montante igual capital, montante igual 15.000 vezes 1 mais taxa elevado à potência n, isso aí a gente substitui por esse cálculo aqui. Então, é bem uma operação e um passo a passo, como falei para vocês. Eu tenho a informação do capital, taxa e tempo, e eu quero saber o valor futuro. Informei esses dados aqui, e a informação que eu quero, eu clico no botão. Valor futuro ele já me deu aqui. Então, se eu aplicar 15 mil reais a uma taxa de 0,8 durante 18 meses, né? O João vai estar recebendo no final de 18 meses 17 mil. Detalhe, ele vai ter que deixar aplicado por 18 meses e só depois dos 18 meses transcorridos é que ele vai sacar
esse valor aqui, tá? Dúvidas, pessoal? Podemos ir para o próximo exemplo. O que eu peço que vocês informem, pessoal, é isso aqui, ó. Lembre-se, a gente está fazendo uso da HP2EC. Eu não estou pedindo para que vocês calculem a fórmula matemática. Se vocês quiserem fazer no caderno, como eu já sugeri, a fórmula matemática que eu passei e fazer na calculadora para ter certeza que o calculador está correto, vocês podem fazer. Mas no exercício, eu peço que vocês informem isso aqui, ok? Tranquilo? Então, vamos continuar. Nesse caso aqui, ó, é mais um exemplo para a gente calcular o valor futuro, tá? Eu tenho os dados aqui de taxa, tempo, capital e eu quero saber o valor futuro, tá? Então, deixa eu ver aqui, Gabriele. Gabriele, qual é o valor do meu capital? Deixa eu só ler para vocês antes, né? Daí você já me diz, só um pouquinho. Luiz, aqui está errado, empresta 30 mil reais de uma cooperativa financeira para pagar no final de um ano a taxa de juros de 1,5% ao mês. Qual o montante pagar o Luiz por esse empréstimo? Então, ele tem o valor que ele tomou emprestado hoje, que é o capital, temos o tempo e temos a taxa. Então, lá na frente, transcorrido esse tempo, quanto que essa pessoa aqui vai pagar pelo empréstimo? Gabriele, qual que é o valor do capital? 30 mil. Perfeito. Kaique, qual o valor da taxa? Kaique? Pedro? Me diga, Opa. Pedro, qual que é o valor da taxa nesse exemplo aqui? Mas, poxa, Oi? é 1,5% ao mês. Perfeito, ao mês. Guilherme, qual que é, o valor qual é o tempo? Um ano? Um ano. Consigo fazer o cálculo nesse padrão aqui, ó, a taxa e o tempo estão na mesma unidade de tempo? Não. Não, né? O que que eu tenho que fazer? Nesse caso é mais prático a gente alterar o valor de tempo, né? Então, um ano, quantos meses a gente tem? 1 vezes 12, né? Eu vou totalizar 12 meses, tá? Então, lembrem-se disso, a regrinha continua valendo aqui. Tempo e taxa a gente tem que estar na mesma unidade de tempo, tá? Ok, agora como é que eu vou fazer lá na calculadora, tá, pessoal? Lá na HP2EC. O padrão vai ser mantido. Vou colocar 30 mil, 30, CHS, PV. Lembrando, PV, capital, é o botãozinho PV. Ô, professor, Informo 1.5 e, diga, lá no PV lá era CHS, né? isso, CHS, bem lembrado, eu coloquei CHV, CHS, tá? Obrigado. 1.5i e 12n. E qual a informação que eu quero obter? O futuro valor. Deixa eu só configurar para tudo isso daqui vir para a mesma tela, tá? Então, o que eu vou informar para a calculadora? 30 mil CHS-PV, aqui inverte o sinal, 1.5i e 12n. Clico em futuro valor e a calculadora vai me dar o valor futuro dessa operação, tá? Então, vamos lá na nossa calculadora. Ok, estão vendo o emulador? Botão para limpar, CLX. Limpei e vou começar uma nova operação. Então, na anotação que eu fiz aqui do exercício 2, eu tenho 30 mil, CHS, presente valor. 1.5 e 12N. Qual o valor futuro? 35.868,54. Esse é o meu resultado, tá? Então, é só isso. Legal? Voltando lá para o nosso exercício. Então, o valor eu coloco 35.868
54. 55, posso arredondar, porque tem um 5 na terceira casa aqui, na centesimal, na fração centesimal, tá? Então, no exercício, eu peço que vocês informem isso. O passo a passo, que vocês informaram, 30 CHS-PV, 1.5i, 12N. E aí, clica no botão futuro valor e a calculadora vai te dar o valor final. Então, o Luiz vai pagar por esse empréstimo de 30 mil a uma taxa de 1,5% ao mês. No final de 12 meses, o valor de 35.868,55, tá? Beleza? Então, lembra que aqui a gente está falando do montante. O montante por quê? Porque a calculadora, sempre que eu coloco essas informações, ela não vai me dar o juro, ela vai me dar o valor final, que inclui o valor do capital. Ele está incluído os 30 mil. Se eu quisesse saber o juro, eu pegaria esse valor, diminuo os 30, e aí vai dar os 5.868,55 de juro. Mas aqui eu sempre estou pedindo o montante. Beleza, pessoal? Tranquila a compreensão aqui? Então, vamos continuar. No exercício 3 aqui, o que eu tenho? Eu tenho que Clara deve aplicar hoje, quanto Clara deve aplicar hoje para resgatar daqui a 36 meses o valor de 15 mil em um investimento bancário que paga juros compostos a taxa de 1,2% ao mês, tá? Então, vamos lá. Quem ficou? Thalissa. Thalissa, qual que é o valor de capital que eu tenho aqui nessa operação? 15 mil. Esse aqui é um detalhe, tá, Thalissa? O 15 mil, ele não é o capital de presente valor, tá? Por quê? Porque o capital de presente valor eu quero calcular, tá bom? Então, assim, deixa eu só trazer aqui para formatar para vocês visualizarem melhor, tá? O valor presente, o PV, eu quero descobrir. Então, aqueles 15 mil, ele não é o valor presente. Ele é o quê? Sabe me dizer, Thalissa? Valor futuro? Perfeito, o 15 mil é valor futuro. Por quê, pessoal? Quanto Clara deve aplicar hoje, valor presente. Então, essa informação eu não tenho, eu quero aprender, tá? Eu quero saber. Para resgatar daqui a 36 meses, o valor de 15 mil. Então, lá na frente é que ela vai pegar 15 mil. Então, o valor futuro é 15, tá? Rian, qual que é a taxa que eu tenho aqui? Ô, professor, pode repetir a pergunta porque cortou? Cortou? Qual é a taxa que eu tenho nesse exercício aqui? 1,2 ao mês. Legal, cara. 1,2. Já aproveitando, me diga, qual é o tempo? O tempo seria 36 meses. 36 meses. Taxa e tempo está na mesma unidade de tempo? Ah, daria porque daí seria ao mês, né? Então, a Perfeito, cada, cara. daria os 36 meses, daí a questão do 1,2 ao mês. Isso aí. Nós temos taxa ao mês e tempo ao mês. Então, está na mesma unidade de tempo, ok, consigo calcular, tá? Por isso a interpretação, pessoal. Vou reforçar aqui, ó. Quanto o Claro deve aplicar hoje? Hoje, o valor presente. Quanto, né? Valor, né? Deve aplicar hoje. Valor presente eu não tenho. Para daqui a 36 meses, tempo 36, para resgatar, né? Daqui a 36 meses, valor de 15 mil. Então, o valor futuro é 15 mil. Em um investimento que paga taxa de juros de 1,2 ao mês. Ok? Interpretei bem, tirei as informações, agora eu sei o que lançar na HP12C. Então, assim, ó, a HP12C, eu vou informar o valor futuro, 15 mil. Opa, coloca 15. Aqui é CHS, FV, ele vai mudar, né? CHS, FV, porque é o valor futuro, tá? Aí eu coloco 1.2 e 36N. E peço para que a calculadora me indique o presente valor, tá? Tranquilo aqui? Interpretei, lancei o passo a passo aqui na calculadora, carreguei as informações e pedi para ela me dar o valor presente. Vamos replicar isso lá na nossa calculadora. Ok? Limpa a operação anterior, tá? Para reforçar o nosso botãozinho CLS, né? Então, eu tenho
R$15.000, CHS para inverter o sinal, só que não é o valor presente, é o valor futuro. Lá na frente eu quero ter 15 mil, futuro valor. A taxa de aplicação é 1.2 e o tempo é 36N meses. Presente valor 9.763,21. Tá? Esse, pessoal, é o valor que eu teria que aplicar hoje para lá na frente ter 15 mil, tá? Então, o valor que eu tenho que aplicar hoje é 9.763,21, certo? Então, novamente, eu tinha 3 informações, eu tinha o valor futuro, a taxa e o tempo, e quero saber hoje quanto devo aplicar. Então, a Clara deve aplicar 9.773, para que daqui a 36 meses, numa aplicação que rende 1,2% de juros ao mês, ela possa ter 15 mil. Certinho? Então, vamos fazer isso agora no próximo exercício, que é o 4, que novamente a gente quer saber qual é o valor presente. Tá? Só deixa eu apagar essas informações aqui. Legal. Quero trocar meu celular daqui a 6 meses. O aparelho custa R$1.200. Quanto devo aplicar hoje em juros compostos à taxa de 1% ao mês para conseguir comprar o aparelho na data que desejo? Tá? Crislane, nesse exercício aqui, o valor presente a gente já sabe que eu quero descobrir, né? Mas qual que vai ser o meu valor futuro? Qual é o valor futuro, referencial do valor futuro que eu tenho? 1.200. Perfeito. Por quê? Porque o valor do celular vai custar 1.200 lá na frente, tá? Ellen, consegue nos dar a resposta aqui? Qual seria a taxa e o tempo? Gabriel, pode nos passar? A Ellen, ela está com um delay, realmente, na questão da internet. Ellen, não se ofenda aqui, mas eu converso depois contigo, tá, Gabriel? Qual é a taxa e qual que é o tempo? A taxa é de 1,0 ao mês e o tempo é de 6 meses. Taxa e tempo na mesma unidade, posso continuar o cálculo, correto? Sim. Legal. Então, lá na calculadora, o que eu vou fazer? Eu tenho o valor futuro, então Seria eu coloco... 1,0 ao mês. Tá? Ellen, obrigado, tá? Certinho. Então, lá na calculadora, eu vou colocar 1.200 CHS e aí é o botão de futuro valor, que é o valor futuro. Daqui a 6 meses eu quero ter 1.200. A taxa é 1 então não preciso pôr ponto, é só 1, tá? E 6 eu coloco N. E aí eu peço para que a calculadora me dê o presente valor. Ok? Compartilhando então aqui com vocês a calculadora, tá? Limpo a operação. Então eu tenho que lá na frente eu quero ter R$1.200. 1.200 CHS, futuro valor. 1 e 6N. Qual é o valor presente? 1.130,45. Professor, tá travando aqui, mas eu acho que é minha. Perfeito, Elis. Eu entendo, tá? Bem tranquilo. Então, vou compartilhar com vocês novamente aqui o exercício, tá? Então, olha, eu informei na HP2EC. Esse HP2EC vocês não precisam nem informar lá, tá? No exercício, coloquem apenas isso aqui, né? 1.200 CHS, futuro valor, 1 e 6N. Então, eu tenho 130 com 45, tá? Então, para mim resgatar e ter o valor de 1.200 lá na frente, eu preciso aplicar hoje 1.130. Passado 6 meses com uma taxa de aplicação de 1% ao mês, eu vou ter os 1.200. Ok, pessoal? Então, nesses exercícios aqui, ó, a informação que eu
que eu não tinha era o presente valor. Eu tinha as outras 3 e queria saber o valor presente, tá? Agora eu vou querer saber a taxa, tá? Então, para mim saber a taxa da aplicação, o cálculo é muito parecido, mas eu tenho que ter o valor futuro, o valor de capital, que é o presente, e o tempo, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Marco dispõe hoje de 5.000. Deseja fazer uma viagem internacional daqui a 18 meses. Esta viagem custará 6.500. Qual a taxa de juros compostos que Marco deve aplicar hoje para conseguir o rendimento necessário para pagar a viagem no prazo necessário, considerando o capital de hoje, tá? Então, eu tenho o capital de hoje, tenho o capital que eu preciso daqui a um certo tempo e tenho esse tempo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver quem tem. Gabriele. Gabriele, qual que é o valor do capital hoje? Qual que é o valor do capital que eu preciso lá na frente? De hoje é 5.000. E o futuro é 6.500. 6.500. Muito bem. Legal. Kaique, qual que é a taxa e qual que é o tempo? A taxa é... A taxa não tem, o tempo é 18 Isso. meses. Perfeito, cara. A taxa eu não tenho, quero calcular, o tempo 18 meses. Então, assim, uma perguntinha já antes da gente ver o cálculo. Quando eu não tenho a taxa, mas o meu tempo é 18 meses, qual unidade de tempo que a calculadora vai me dar a taxa? Meses. Perfeito. Como eu tenho o tempo em meses, a taxa que a calculadora vai me dar é em meses também, tá? Então, fazendo esse cálculo lá na HP do ZC, como é que eu faria? Eu colocaria o valor de 5, CHS, PV. 6.500, FV, valor futuro, 18N, e peço para que a calculadora me dê o I, a taxa, né? Eu quero saber a taxa, ok? Então, vamos replicar isso lá na nossa calculadora. Limpa a operação. Então, eu tenho 5.000, CHS, presente valor, 6.500, futuro valor, a taxa eu não sei e o tempo é 18N. Qual é a taxa? 1,46825, tá? Estamos trabalhando com 5 casos depois da vírgula. Esse é a taxa já em percentual, certo? Então, lá no exercício, como é que vocês responderiam? Vocês colocariam isso aqui, né? Esse passo a passo do cálculo, e lá na taxa você informa aquilo que a calculadora te deu, tá? Lembrando que ponto e vírgula inverte. 1,46, 1,46.825%. Lembre de pôr isso aqui, ó, ao mês. Por que ao mês? Porque o tempo está em meses, então a taxa é sempre, será nesse caso ao mês. Sempre tem que pôr a unidade temporal da taxa, tá? Alguns estão esquecendo, peço que sempre coloque. Beleza? Continuamos então. Próximo exercício. Qual a taxa mensal de juros compostos que devo procurar para aumentar meu capital de 10 para 15.000 em 5 anos? Então, vamos ver lá. Kaique Dallagnol. Pedro, qual que é o valor futuro e o valor presente que eu tenho nessa operação? O valor presente que eu tenho e o valor futuro que eu quero ter. Que você tem agora? Isso. Quanto que eu tenho agora e quanto que eu quero ter? 10.000. Hoje eu tenho 10.000, correto? Quanto que eu quero ter? 15. Isso, perfeito. Guilherme, qual que é a minha taxa? 15.000. 10.000. Não. Esse é o 10, o 15.000 é o valor futuro e o 10.000 é o valor presente. A taxa eu não tenho, eu quero calcular. E essa operação, qual é o tempo que ela envolve? 5 anos. 5 anos. Pessoal,
Aqui tem um detalhezinho, tá? Nós estamos fazendo um exercício bem básico. Então, se eu colocar o número 5 lá na minha calculadora, a taxa que a calculadora vai me dar é em anos, tá? Se eu quisesse em meses, eu posso agora já rapidamente multiplicar 5 por 12 e aí eu vou ter o resultado de 60 meses, tá? Nesse caso, pessoal, como a taxa sempre vai estar na mesma unidade temporal do tempo que você vai informar, tanto faz, tá? Você pode manter 5, que é o que a gente vai fazer. Aí, como é que você faria lá na tua calculadora? 10.000, CHS para inverter o sinal, presente valor. 15.000, futuro valor. E eu não tenho N, 5N. Vou manter em anos, tá? E o I é quanto que a calculadora vai me dar, tá bom? Então, vamos replicar isso lá na nossa calculadora. Limpo a operação que eu tinha. Então, 10.000 CHS, presente valor, valor que eu tenho hoje. 15 é o valor futuro que eu quero ter. E o tempo, vou manter em anos. Tá? Qual é a taxa? 8,47718. Isso aqui é em porcento ao ano, tá? Então, vou manter meu cálculo em ano. Se você quisesse fazer em meses, no exercício eu consideraria também, tá? Só que daí a taxa seria, o tempo seria 60 e não 5, e a taxa seria diferente, lógico, porque a unidade temporal vai ser diferente. Então, 8,44718%, ele já me dá em percentual. AA, colocou AA, indica que é ao ano, ok? E agora, indo para o final, nós temos que calcular o tempo, tá? Aqui só tem um detalhezinho, pessoal, que normalmente a gente coloca o valor futuro, como o valor presente como negativo. Quando a gente vai discutir o tempo, descobrir o tempo, é o valor futuro que a gente põe com o CHS, que a gente põe negativo, tá? Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver, passamos Gabriele, Kaique, Pedro, Thalissa. Thalissa, quanto tempo Luísa deve deixar seu capital de R$ 12.000 aplicado a uma taxa de 1,15% ao mês para obter 20.000? Qual que é o capital, o valor presente que a gente tem, Thalissa? 12.000, 12.000. E o valor futuro? 20.000, Eito. Rian, qual a taxa que eu tenho? A taxa eu não tô conseguindo ver direito, mas é 1,15 se eu tô certo. 1,15%. Em que período? Ao Ao mês, mês. né? E qual é o tempo? O tempo não tenho. Eu não sei. Legal. Lá na HP do ZC, como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou informar 20.000, esse que é o detalhezinho, tá? CHS, futuro valor. Primeiro eu coloco... Primeiro não, tanto faz a ordem, mas eu lembro que eu tenho que colocar o valor futuro como negativo, tá? E aí o 12.000, presente valor, coloco 1,15 e o N é o valor que eu quero saber e peço para a calculadora me dar, tá? Replicando isso lá na calculadora HP do ZC, limpo a operação que eu tinha. Então, 20.000 é o valor que eu quero ter lá na frente, CHS-FV. Esse é o detalhezinho, o valor futuro vai estar negativo. Hoje eu tenho 12.000, presente valor. A taxa da operação é de 1,15. E qual é o N? O N é 45, tá? Então, voltando aqui na operação, tá? Nós já vamos exercitar um outro. Se tiver muito rápido, vocês me avisem, tá? O que que eu peço para que vocês coloquem lá no exercício? Vocês coloquem o passo a passo, né? Coloquei valor futuro, valor presente e taxa, quero saber o I. O I é 45. Rian, 45 o quê? Ele vai dar 45. Ele vai dar 45 mil. Vai dar. Que é o que ele Só queria. um pouquinho. O que que eu estou pedindo aqui? Lembra?
Quanto tempo Luísa deve deixar o capital aplicado de 12 mil a uma taxa de 1,15 ao mês para obter 20 mil? Essa é a informação de 45 a 45 o tempo, mas qual unidade temporal? Como é um número muito grande, eu acho que ela seria ao mês. É 45 ao mês. 45 meses, né? Uhum. Perfeito, Ian. Por que 45 meses? Porque a nossa taxa está ao mês. Então, lembre-se, a taxa e o tempo estão sempre na mesma unidade temporal. Taxa ao mês vai me dar o tempo em meses, certo? Então, lembrem de colocar isso aqui, ó, 45 meses, tá? Legal? Ok a compreensão aqui? Vamos lá para o último exercício, tá? Daniel obteve um empréstimo. Aqui tem um detalhezinho, até eu melhorei um pouco o exercício, porque ele vai me dar um valor aproximado. Mas, enfim, Daniel obteve um empréstimo de 50 mil, concordando em pagar juros compostos na taxa de 1,8% ao mês, em data determinada. Em quanto tempo Daniel deve liquidar essa dívida para que ela não ultrapasse 60 mil? Ela não vai ultrapassar, na verdade, 61, ela vai dar 60 e alguma coisinha, tá? No nível que a gente está, até eu mudei para o próximo exercício, mas enfim, se vocês fizerem a operação, o cálculo matemático, ele vai dar, com 5 casos depois da vírgula, vai ultrapassar um pouquinho 60. Mas enfim, vamos exercitar aqui, porque ele já me dá uma base importante, né? Veja que são situações, problemas que vocês podem se deparar no dia a dia, tá? Por isso que é muito importante conhecer matemática financeira e saber fazer uso dessa ferramenta. Legal? Então vamos lá, Crislane. Nessa situação aqui, ó, que nesses dados que eu tenho, qual que é o valor de capital, o valor presente, e qual é o valor futuro? 50 mil é o valor presente e 60 Legal. mil é o valor futuro. Legal, beleza. Então, eu peguei um empréstimo de 50 mil hoje, mas eu não quero pagar máximo 60 mil lá na frente, tá? E qual que é a taxa que eu tenho aqui, Gabriel? A taxa de 1,8 ao mês. Ao mês, lembre-se de sempre da unidade temporal. E o tempo, Gabriel? O tempo não tem. Isso aí. Aí, como é que eu vou fazer lá na HP2EC, tá? Eu vou colocar o valor futuro, 60 mil, 60. Lembre-se disso. Quando eu quero descobrir o tempo, o valor negativo é o valor futuro. Futuro valor. Então, é 60 CHS, para inverter o sinal e colocar o 60 como negativo, FV, tá? 50 mil presente valor, 1,8 e coloquei valor futuro, valor presente e a taxa. Peço para que a calculadora me dê a informação do tempo. N. Vamos replicar isso lá na nossa calculadora? Legal. Vamos lá. Limpa a operação que eu tinha, CLX, né? Então, eu vou ter que 60 mil, CHS, valorzinho negativo, futuro. Então, eu quero 60 mil futuro para liquidar essa obrigação. Hoje, 50 mil é o que eu tenho, tá? O valor, a taxa é de 1,8 e peço para a calculadora me dar o N. 11. Essa foi a informação que a calculadora me deu. 11. Gabriele, 11 o quê? 11 ao mês? 11, na verdade, 11 meses, não 11 ao mês. A unidade de tempo que eu tenho na taxa é 1,8 ao mês, então o tempo que ele vai me dar é 11 meses, ok? Legal, pessoal? Lembre-se sempre disso, tá? Vou parar o compartilhamento, voltar em tela. A calculadora, nesse exercício que a gente está fazendo, é um cálculo bem simples. A gente vai ter uma operação e lá no futuro, qual é a situação que a gente vai ter? Ou, se a situação lá no futuro é essa, qual a situação que a gente tem hoje? 4 são as informações: valor presente, valor futuro, taxa e tempo. Eu tenho 3 e sempre informo 3 e quero descobrir a quarta. Legal? Então, esse é o cuidado que eu tenho que ter. Se eu quero descobrir o tempo, eu vou informar taxa, valor presente e valor futuro. Se eu quero descobrir a taxa, eu vou informar tempo, valor presente e valor futuro. E assim vai.
Das 4 informações, 3 eu informo, e a última que eu vou clicar na teclinha é aquela que eu quero descobrir, tá? Só esse passo a passo que vocês têm que cuidar. Se atenham aos slides que eu encaminhei ontem lá no grupo da turma, tá? Porque ali eu tenho bem certinho como eu faço passo a passo para o valor presente, para o valor futuro, para a taxa e para o tempo. Aquelas funções lá que eu coloquei, STO, EX, F5, aquilo lá vocês podem desprezar, tá? Sempre manter a calculadora, ligou a calculadora, abriu, né? Coloca F5, vai colocar 5 casos depois do ponto, né? Que seria a nossa vírgula. E ali você pode fazer o cálculo normal, tá? Aquele STO-EX é para habilitar o cálculo de giro composto, mas esses simuladores, eles sempre estão trabalhando com o cálculo de giro composto, então vai atender, tá? Legal, pessoal? Ótimo estar conversando com vocês aqui, espero ter esclarecido as dúvidas. Qualquer dúvida pontual, estou à disposição aqui para esclarecer com vocês, tá bom?